Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa do Explorando Rotas. Hoje vamos falar da Rota de Vinhos. Estamos aqui com a Eliane. Eliane, prazer em recebê-la. Prazer é meu. A Eliane vai estar falando do trabalho dela como sommelier, também vai falar do que ela tem Na verdade, o que você tem é um site de vendas de vinho, é isso? Tem uma empresa de distribuição e importação de vinhos. Então a gente vai estar falando tudo sobre isso. Quero agradecer aí ter aceitado o nosso convite para estar participando do programa. A Eliane, falar um pouquinho do seu trabalho, o que você pode contar sobre a história? Ela é proprietária da Vidwine e falar um pouquinho como surgiu essa ideia. Certo. Boa tarde, pessoal. Como a Paty falou, eu sou Eliane Silva, sou proprietária da Vidwine, que é uma importadora e distribuidora de vinhos. Tenho 2 formações já na área de sommelieria, né? Então, tenho formação pela Sommelier School, pela Celebrare, uma certificação internacional. Hoje, o meu foco na Vidwine é um trabalho focado para o canal On Trade e estou há 7 anos já nesse nicho, nesse mercado que eu sou apaixonada. É uma grande paixão. E obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí, falar num assunto tão bacana. Eu falo que o mundo do vinho é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a estudar, aprender, a falar, o assunto por si só é agradável. E Eliane, assim, ela lançou, eu conheci ela numa feira. E com esses desenhos, olha que incrível. O Rodrigo, que está aqui com a gente, ele é artista plástico e ele faz essas pinturas, inclusive ele está aqui, fazendo uma pintura que vai mostrar no final para vocês. Falar um pouquinho do seu trabalho. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, né, das taças. E como artista convidado, estou produzindo, né, pintando essa taça e no final mostraremos para vocês como ficou o resultado final. Então ele vai estar desenhando o nosso logotipo aí do Explorando Rotas. Enquanto a gente está aqui conversando, ele está desenhando, depois a gente também vai estar falando com ele. Mas voltando aqui, Eliane, como que foi, assim, as principais motivações, inspirações que fez com que você iniciasse na Vidwine e após um período de afastamento? Como que foi isso, esse período? Conta um pouquinho da sua história. Certo. Bom,
Eu sempre gostei muito, né, da área comercial, sempre gostei muito do contato com o público. E antes de ir para o mundo do vinho, né, eu era da área de estética, então tive salão durante 24 anos. Tive uma equipe de 18 pessoas e era muito bacana. Às vezes as minhas clientes falavam, sai a vendedora e deixa só a cabeleireira, porque eu sempre gostei de vender muito. Eu sempre gostei de vinho e em um certo momento da minha vida eu decidi mudar de profissão, né? Eu já era formada em administração e tive uma oportunidade aí de iniciar um trabalho como importadora. Foi bacana, tive a minha primeira experiência trazendo vinhos da Itália, né, de uma das principais vinícolas que tenho no meu portfólio hoje. Trouxe a vinícola Poderi Castorani, né, para o meu portfólio, iniciei o trabalho. O meu foco inicial era realmente vendas, né? Eu não imaginava que eu iria entrar realmente numa imersão no mundo do vinho como eu estou hoje, né? Então, quando eu decidi realmente tomar isso para a minha vida como meu principal negócio, eu iniciei fazendo um curso para entender o que era vinho. Então, fui lá na ABS, fiz um curso de introdução ao mundo do vinho, para eu saber o que eu estava vendendo e conhecer um pouco mais dessa bebida que é apaixonante e envolve tantas pessoas e aproxima tantas pessoas. Então, verdade. Falando assim de estratégia, né? Como que você define esse foco e estratégia de negócios, né? Porque de repente mudou tanto a sua área, embora você sempre gostou da parte comercial, mas trabalhar com vinhos é um mundo diferente, né? Totalmente diferente, assim, foi um grande desafio, mas assim, eu sempre gostei de desafios, né? Eu acho que sobrenome é meu desafio é meu sobrenome, né? E assim, eu em parceria com uma importadora, comecei um trabalho de representação comercial. Após um período que eu fiquei afastada, eu comecei esse trabalho de representação. Então, eu era representante exclusiva e nós tínhamos aí como o principal objetivo atender o canal on-trade, né? Então, realmente fazer aquele trabalho de porta a porta, de bater lá na porta do restaurante, falar com o sommelier, falar com o comprador. E, graças a Deus, foi um trabalho bem sucedido, porque há 7 anos tenho aí uma gama bacana de clientes no portfólio, inclusive esse que nós estamos hoje, que é um dos meus primeiros clientes quando eu iniciei. A gente vai estar falando aqui, o lugar é incrível, gente. A gente está numa padaria de panificação, né? Sim. E, nossa, muito bacana e interessante, né? Numa padaria ela tem aqui o portfólio de vinhos, então o pessoal vem aqui, resolve no final da tarde tomar um vinho, ou eu falo que vinho não tem hora, né, gente? Sim. É momento. O vinho tem isso, é momento. Sim. E assim, falando, como que foi o processo de seleção dos rótulos, né? Como que você faz para estar oferecendo? Porque a gente sabe, né? Vinho tem uma gama infinita de Sim. rótulos. E como você faz essa seleção? O nosso conceito é sempre manter produtos exclusivos, né? E assim, as parcerias com as vinícolas ou com importadoras que não tenham o produto em supermercado, né? O nosso conceito é ter um produto diferenciado focado para o canal de restaurantes, hotelaria e lojas especializadas, né? Então, esse produto sempre será um produto diferenciado. Então, esse é o nosso objetivo e é assim que nós fazemos a curadoria tanto de vinícolas quanto de parcerias para colocar no portfólio. E você é certificado, né, de sommelier pela School International e também sommelier Good, né? Sim. E você acha assim que isso influencia nessa questão na hora de seleção dos rótulos e que isso te ajudou para quem quer aí estudar, aprender e começar a trabalhar nessa área também? Eu acho muito importante assim ter a certificação para o nosso uso, principalmente, né? Quando eu resolvi fazer o meu primeiro curso, não estava nos meus planos ser sommelier, focada nisso. Estava nos meus planos, primeiro, aprender muito mais, porque eu gosto, é o que eu amo, e me ajudou bastante, principalmente, na questão dos treinamentos, né? Então, assim, eu participo de muitas feiras, muitos eventos, feiras aí, as maiores feiras do mercado, que foi uma das que nos conhecemos, né? As feiras menores e a questão dos treinamentos, né? Então, assim, por exemplo, aqui a equipe já fiz treinamento em outros restaurantes. Outra coisa que ajuda bastante também é a questão dos eventos privados. Então,
fazer harmonizações, ajudar nas cartas de vinhos, toda essa parte, o sommelier é muito importante, então aconselho bastante quem trabalha com vinho realmente fazer aí os cursos. Vamos falar um pouquinho, compartilha com a gente algumas das maiores conquistas que você teve na Video Wine até agora. Acho que um dos principais, assim, para mim, é o reconhecimento, né? Hoje eu vejo pessoas, às vezes, que eu não reconheço que me conhecem. Acho que isso é muito legal, através de indicações, através de feedbacks, né? Então, assim, imagina você participar de uma feira e depois ter um feedback, olha, fui na feira, o seu atendimento foi maravilhoso, você atendeu super bem, eu vim um outro stand, o atendimento não era como o seu, alegre, né? Então, acho que o maior reconhecimento é isso, eu poder proporcionar ao meu cliente um atendimento de qualidade e especializado. Acho que isso é bacana. Isso que ela está falando, gente, é uma verdade. Porque eu falei isso hoje para você quando eu cheguei. Falei, você me conquistou pela sua simpatia. Porque Obrigada. muita gente procura, que quer estar gravando com a gente e acaba assim... não que eu selecione aqui, é muita gente no mundo, vem muito conteúdos bons que a gente vai estar trazendo para vocês. Mas ela, assim, quando eu fui visitar o stand dela, primeiro que essa questão da arte na taça, se eu falar para vocês que tinha fila, e ela estava me contando que teve gente que ficou sem taça, porque não tinha, assim, tempo hábil, né? A feira tem horário para acabar. Então, assim, ideias incríveis e fora a simpatia, né? Para estar recebendo esse sorriso lindo aqui, para estar recebendo as pessoas, tá explicando, tendo paciência, para quem tá como curioso, para quem já entende. Então, isso é algo que encanta mesmo o público. E eu queria falar um pouquinho dessa questão da parceria. Você tem uma parceria exclusiva, né? Sim. Com a JG Importadora. Exatamente. A JG Importadora, né, do Jonathan, um parceirão aí. Nossa história é longa também, aí de uns 5 anos. Eu era representante da importadora, mas de um produto que já tinha trazido para o mercado. E ao longo da nossa parceria, aconteceu a proposta de eu ser uma distribuidora e depois, na sequência, uma proposta para eu importar junto com ele. Então, assim, uma gratidão enorme, igual eu sempre falo para ele, somos parceiros, aí é um casamento já de uns 5 anos, e nós trabalhamos, a maioria dos rótulos que nós temos nos 2 portfólios é igual. Eu tenho alguma coisa diferente aqui só, mas os nossos rótulos são praticamente todos iguais aí, nessa parceria de importação e exclusividade, né? Porque ele só tem essa parceria comigo aqui, em São Paulo. Isso é muito bacana. E assim, hoje nós estamos com alguns rótulos dela, depois eu vou deixar aqui o Insta, as redes sociais dela, para você estar vendo todo o portfólio. Sim. Mas assim, quais os benefícios que os clientes seus têm dessa parceria? Porque que é bacana, assim, um casamento que deu certo, né? E tá dando certo. Então, assim, o que os clientes podem esperar disso? Um atendimento personalizado e o preço, o valor de importação, né? Então, assim, temos essa ideia de fazer esse trabalho para o canal On Trade, né? Então, nós não temos o objetivo de levar o nosso produto para a rede de supermercado, não é nosso objetivo. Não que isso seja ruim, mas não é o nosso objetivo como um diferencial para o canal On Trade. Tá? Então, o nosso objetivo, e eu acho que isso é um benefício, né, para os clientes, é ter esse argumento de que o nosso portfólio é exclusivo para hotelaria, restaurantes e lojas especializadas, para manter esse diferencial na carta dos restaurantes. Voltando a falar um pouquinho de feira, né? Desde 2017 você participa ativamente das feiras. Sim. E eventos nos setores. Como essa participação ajuda no crescimento da Video Wine? Bom, como principalmente o produto é focado para o canal On Trade, eu acho que as feiras são muito importantes, tanto as feiras focadas para o B2B quanto para o B2C, para fazer com que o cliente conheça o produto, né? Então, assim, fomentar o produto no mundo, no geral, né? Então, o cliente, se ele conhece o produto na feira, ele vai pedir no restaurante. Então, acho que isso é muito importante. Quanto mais
lugares o produto for visto, mais ele vai ser pedido, né? Então, às vezes, se esse produto não tiver em um restaurante, o cliente gostou, ele vai chegar e vai falar, olha, eu tomei um vinho que eu gostei e eu vim em tal feira com a Vidwine, por exemplo. E aí acho que isso ajuda bastante a introdução do produto através do consumidor final. E diretamente nas feiras B2B, nos contatos com compradores e sommeliers que aparecem nas feiras para fazer curadoria para suas cartas também. E você tem algum aprendizado que já ocorreu em relação a essa feira, que você pode estar compartilhando com a gente adora história, viu? Sim. Então, assim, sempre nessas feiras são interessantes, né? Que as coisas vão acontecendo. E teve algo interessante que aconteceu no decorrer de tantos anos aí de feiras? Olha, são muitas histórias. São muitas histórias, né? Mas assim, uma coisa que a gente escuta bastante, né? É assim, qual é o seu melhor vinho? Ou então nós estamos assim apresentando no mínimo de 6 a 12 rótulos, né, por feira. E aí a pessoa vem já perguntando qual é o nosso melhor vinho. E quando eu respondo que todos os vinhos são de excelência, falo assim, todos são excelentes, aí a pessoa fala, não é possível, eu quero, tá bom, qual é o seu mais caro? Quando eu falo qual é o mais caro, tá, eu quero esse então. E aí eu acabo falando, olha, tem que fazer a experiência completa para você entender a diferença desse que é o de entrada para esse que é o mais caro. E depois a pessoa não gostar do mais caro e gostar de um intermediário ou de um vinho de entrada. Então, assim, ficam as experiências. Gente, nem sempre vá para o rótulo mais caro. Pode ser que não seja o rótulo que te agrade. Porque, como a gente sempre fala, o melhor vinho é qual? É aquele que agrada o nosso paladar. E o meu paladar não é igual ao seu, não é igual ao dele. Cada um tem um paladar, né? Uma outra coisa também é a pessoa falar qual você gostou mais para o amigo, né? E o amigo falar, gostei desse. E não ter a própria experiência, ficar pela experiência do amigo. Gente, tenham as suas experiências. Então, isso é muito legal. Fica a dica. E assim, falando em relação às feiras, dos eventos, né? Essa ideia de fazer, mais uma vez eu falo, gente, foi uma ideia incrível. Uhum. Eu mesmo me chamou muita atenção numa feira onde tinha vários estandes. E agora, como surgiu essa ideia, numa parceria com o Rodrigo, de começar a fazer eventos, você já está fazendo, está nas suas ideias de começar a fazer evento e apresentar esse tipo de trabalho, projetos futuros aí? Sim. Bom, a ideia das taças aconteceu de forma muito espontânea, e isso que eu acho que foi muito mais legal, né? Então a ideia surgiu no Dia das Mães. Minhas filhas fizeram uma brincadeira de pintura em taça. Eu achei muito barato porque foi uma surpresa. E aí nós passamos a tarde de uma forma bem chata, tomando vinho e fazendo pintura artística, que foi maravilhoso. E aí eu decidi levar essas taças para a feira para ficar diferente das taças dos clientes, caso esquecessem na mesa. E aí foi assim, onde surgiu, e aí essa parte eu acho que é legal o artista falar, o Rodrigo aqui, que surgiu aí a ideia de pintura em taça para eventos. Sim, começou... Pode falar. Posso falar? Claro. Começou levando as taças, para não misturar com as taças do evento. Essas taças feitas pela Carol, a filha da Eli, e pela Alicia. E o pessoal perguntando, gostando bastante. Tivemos a ideia no dia seguinte de levar o material, já que tinha disponível, tinha eu lá como artista. No dia seguinte a gente levamos material e comecei a desenhar uma taça de forma sugestiva ali para deixar na vitrine. E o pessoal passava, olhava, gostava, perguntava, entrava lá dentro para elogiar. Foi que nesses elogios, uma das pessoas, a primeira perguntou, e se você fizesse agora para mim, nessa ideia? Eu falei, por que não? Comecei a fazer e foi uma atrás da outra, foi um sucesso. Estamos continuando com essa ideia, recebendo propostas, parceria junto à Vidwine. Então eu como artista estou aí em parceria com a Vidwine, gostando bastante de me expressar artisticamente nas taças. E Eliane, falando um pouquinho, quais os planos futuros para a Vidwine? Há novos mercados
ou segmentos que você pretende explorar? O que você pode falar em relação ao mercado aí dos vinhos no Brasil? Assim, referente aos projetos, né? Inclusive, como já surgiram algumas solicitações aí para eventos, eu acho que essa questão das taças é bem bacana, está levando para eventos, né? Já temos 2 contatos aí interessados em estar fazendo evento com as taças. E aí, aproveitar toda essa parte artística do Rodrigo, que ele também faz pintura em tela e é bem bacana, está explorando essa parte. E eu estou focando bastante atualmente em questão de eventos privados, tanto corporativos quanto particulares, né? Então, focar na parte de didática mesmo, né? Tem um outro curso também que eu quero fazer para aperfeiçoar cada vez mais a área didática, para passar para as pessoas realmente a questão do que é o vinho, de como fazer as harmonizações, né? Não quero que isso tudo seja de forma muito... Não quero que seja uma forma enochata, quero que seja uma coisa prazerosa e gostosa, como fluiu e aconteceu com as taças, né? Acho que cada vez mais o mercado do vinho brasileiro cresce, fico muito feliz por isso. Quando eu iniciei, por exemplo, era tão difícil vender vinho branco e vinho rosé principalmente. Então, hoje, o crescimento, num geral, está muito bacana, principalmente para o vinho brasileiro. Eu sei que ainda falta bastante a gente alcançar para o vinho brasileiro aí o nosso espaço, mas eu fico feliz por termos tantos eventos, inclusive exclusivos para vinhos brasileiros, para explorar o nosso produto, que também é excelente, né? E nichos e projetos sempre tem bastante, né? Então, tenho outras parcerias aí de alguns projetos que vão surgir em breve, inclusive, porque ainda bem, graças a Deus, muitos amigos me chamam para fazer algumas parcerias. Eu tenho alguns projetinhos aí no forno para sair. Aguardem. Então é isso, gente. Vocês vão seguir aqui. Eliane, vou deixar depois o link dela. Aproveitando, quem gostou desse vídeo, vai lá, dá um like, se inscreva no nosso canal, curte, manda para os amigos, que vamos ter muito conteúdo aí para vocês no mundo dos vinhos, explorando rota gastronômica, que ela falou que é tão bacana você saber harmonizar um belo prato com um belo vinho. Então, assim, voltando a falar, é um caminho sem volta. Sim. Tirar essa ideia dos enochatos, aprender de uma forma leve, né? Gostosa, sim. Através desses eventos, e se você tiver sua empresa, quiser contratá-la para estar fazendo isso, introduzindo ao mundo do vinho um pouquinho de mais conhecimento, sim, acompanhe aí. Eliane, eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar com você aí, para a gente estar falando um assunto que tanto nos interessa. Sim. E está crescendo tanto, né? Verdade. E assim, faz o seu convite, você monta confrarias, né? Sim. Então deixa aí o seu convite para quem quiser estar te contratando, suas redes sociais. Uhum. Tá. Então, pessoal, assim, para parcerias de eventos privados ou empresas que queiram fazer aí uma tarde gostosa, descomplicada para os seus funcionários, levar uma sommelier para fazer aí uma harmonização, uma degustação, uma brincadeira aí final do dia para dar aquela relaxada em uma sexta-feira, ou para fazer os eventos com as taças, @vidwine é o meu arroba aí para vocês, tá bom? E carta de vinhos, o que vocês precisarem, estou aqui, me procurem, vai ser um prazer falar com vocês. E eu queria agradecer o Rodrigo, mostrar eu vou interromper um pouquinho, depois ele vai acabar, mas gente, olha que incrível. Eu dei o logo nosso aqui, e aí ele tá montando, enquanto eu tô conversando com ele, ele me desenhou aqui, olha que bacana. Agora eu vou ter a minha taça exclusiva aqui, do nosso programa Explorando Rotas. Ele ainda vai terminar, Explorando Rotas com Paty. Então, assim, você vai fazer o diferencial no seu evento contratando eles aqui com vocês também. Vou deixar o contato, eles trabalham junto. E quero agradecer também aqui o espaço que gentilmente nos cedeu aí para essa entrevista.
na Pat Bene, que é uma padaria aqui na Sumaré, próximo, né, ao Sim. Sumaré. E venham conhecer, incrível aqui, a panificação que eles têm, a vitrine com os doces. Ela estava falando que tem um canole incrível. Sensacional. Ainda vou provar, gente. Terminando aqui, eu vou provar esse canole. Então é isso. Agradecer eles, né, que gentilmente aí cedeu espaço para nossa Sim. entrevista. E muito, muito obrigada. Eu vou deixar o arroba deles também, só Sim. para vocês saberem. Tá na rua Plínio de Moraes, 436, próximo ao metrô Sumaré. Venham conhecer, que também vale a pena, e vai encontrar seus vinhos, né? Sim, aqui tem os vinhos da Itália, tem os espumantes, um brunch aí com espumante, gente, sensacional. E aqui eles têm uma fermentação de 18 horas, os pães deles são simplesmente sensacionais. O canole, sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada. Então assim, olha, quer fazer um brunch diferenciado com espumante? Aqui tem. Quer um finalzinho de tarde, tomar um vinho? Aqui também tem. Vem pra cá. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez. Fiquem ligados. Até o nosso próximo vídeo aí, até o nosso próximo programa. Beijo, obrigada, Tchau. viu?